O Estrelando está começando. Meu entrevistado de hoje é Maurício Bernes. Ele que é do signo de Câncer, tem o ascendente em Virgem e a lua no signo de Touro. O Maurício é astrólogo e consultor empresarial, engenheiro com extensão em administração, psicologia e parapsicologia. Associa o hermetismo a esses conhecimentos todos, dirigindo seu trabalho nas áreas vocacional, para empresas e finanças. É presidente da Astro Brasil, aqui em São Paulo, consultoria, autor de livros e palestrante internacional. E é também o fundador da CNA. Maurício, muito obrigado por mais uma vez estar presente no Estrelando. Muito grato sou eu, né? Porque para mim é uma alegria poder rever você, em primeiro lugar, né? Tantos anos aí. Tivemos muitas passagens, né? Em Santos, momentos. Nos congressos de astrologia de Santos, do Rio de Janeiro, de vários outros lugares que nós já participamos juntos. Maurício, você tem livros. Quantos livros você tem? Olha, eu tenho são 4 livros, assim, edição de livros, são 4 livros, né? Tem um que falava do governo Fernando Henrique, né? Isso, época, me lembra, é um verdinho até. Um verdinho, isso. Aí tem um que é o Brasil Astrológico, que fala sobre o mapa do Brasil. Esse eu estou trabalhando com uma revisão, uma extensão, fazendo ele um pouco maior. Tem o de Astrologia Vocacional, aí já mais aberto mesmo ao público, né? Esse eu tenho também. Você tem. E o mais recente, que não é tão recente, que é de 2011, que é o Caminho da Realização com a Agricultura Celeste. Esse eu não tenho. A agricultura celeste é um termo utilizado para alquimia. Tá. Então, na verdade, é um procedimento de transformação que tem como base a simbologia astrológica que as pessoas podem fazer. E é a metodologia que eu uso para a interpretação de mapas. Né? Mas é um livro focado e voltado para estudante ou para... Não, é focado, para o público em geral. Qualquer um pode ler e, de alguma maneira, obter benefícios, porque é uma metodologia, né, de autoanálise, de autoconhecimento e de transformação perante dificuldades. Por exemplo, a pessoa tem um processo repetitivo na vida. Não é algo difícil de encontrar. Não, bastante comum. Então ali tem uma metodologia para ela encontrar os caminhos, para ela pelo menos abrir uma porta e ver se liberta daquela condição. Mas como? Através de um mapa astrológico? Através do signo dela? Não, aí não entra o signo, entra uma reflexão da estrutura da mente e é associada aos planetas. Agora, quando o astrólogo lê, e quando se ele quiser colocar em prática, na leitura do mapa, aí ele tem, eu vou dizer assim, ele tem um upgrade, né, na interpretação, nesse processo de auxiliar a pessoa a se libertar de situações. Agora, se a pessoa não conhece a astrologia, ela vai fazer uma reflexão com perguntas sobre si mesmo e tal, que estão ligadas. O astrólogo identifica que aquela pergunta está ligada a uma posição planetária. Entendi. Mas a pessoa pode sozinha se examinar e se encontrar. Como a pessoa consegue encontrar os seus livros? Livros? Esse livro é na livraria, na internet, tem inclusive e-book, que pode ser baixado. Tem. É da editora da Sumos Editorial, editora Ágora. Só procurar na internet, qualquer livraria, Siciliano, tudo tem. Você falou que você tem um dos livros sobre o mapa do Brasil, mapa astrológico do Brasil. Isso. Que data você utiliza do mapa astrológico do Brasil? Então, eu uso a da Independência, 7 de setembro de 1822, né? Naquele horário das 16 horas e 8 minutos, mas no LMT, né? Tá. Que é o horário, vamos dizer, local na época. Tá. Então o ascendente é de Virgem com ascendente em Aquário, normal. Ascendente Aquário. Porque existem alguns astrólogos que utilizam o mapa do Brasil com ascendente em Peixes, né? Poucos, eu soube, mas ainda utiliza. Vamos dizer, até hoje, dentro das análises que eu tenho feito ligadas à economia, ao movimento, eu vejo que esse mapa atende, ele responde bem pelos processos que aconteceram no Brasil. Né? Entendi. Maurício, você deu uma palestra na Gaia. Nós estamos gravando aqui na Gaia, na Escola Gaia em São Paulo, de Astrologia, e foi que promoveu o 20º Encontro Astrológica. Foi há 20 anos que ele já está promovendo aqui, isso é muito bacana, porque reúne diversos astrólogos com vários temas nas palestras, astrólogos de todo o Brasil, inclusive do Rio, de São Paulo mesmo, de Brasília, de exterior, inclusive. E você deu uma palestra sobre ciclos planetários, tendências e previsões. Isso. O tema existe a visão astrológica pontual. Uma forma de analisar a astrologia e fazer previsões, vamos dizer, de forma pontual. Vamos dar um exemplo, né? Nós estamos aqui, Saturno transitando em quadratura com Mercúrio, por exemplo. Né? Nós não estamos nessa, graças a Deus, nesse momento. Não. Mas tem quem esteja. Gravando, né? nós estamos também. Então tem quem esteja. Então isso é uma análise daquele ponto.
Agora, o que eu apresentei na palestra é uma visão do desenvolvimento de todo esse ciclo. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise do assunto financeiro da pessoa. Então tem a casa 2, tem um regente da casa 2. Tá. Ele está recebendo um aspecto, mas enquanto ele não está recebendo o aspecto, ele está dentro de ciclos, em fases do ciclo. E essas fases correspondem também a um efeito na vida da pessoa. Então não é uma análise do ponto, mas é uma análise do conjunto, da conjuntura, né? Então existem os pontos, que são os aspectos, conjunção, quadratura, semi-quadratura e sesqui-quadratura, que são os pontos de virada nos ciclos, né? Tá. E tem o intervalo entre esses pontos, que trazem também um significado. Então eu procurei mostrar isso. Para o público leigo, como que seria isso na prática? Por exemplo, um aspecto de Saturno com Mercúrio. Vamos na prática. Na né? prática, isso. Em 1982 aconteceu a conjunção de Saturno com Plutão. Tá. Não é isso? Agora, em janeiro de 2020, acontece de novo com exatidão. Então já estamos sob essa influência. Então todo esse intervalo de tempo a gente divide em 4 grandes momentos, como se fosse lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Tá. E esses 4 momentos se refletem nos acontecimentos, da forma nova, crescente, cheia e minguante. Então, quando a pessoa, no exemplo aqui do Saturno com Mercúrio, ela está no envolvimento de uma fase minguante, mesmo que não tenha aspectos, ela está caminhando para a introspecção, Saturno e Mercúrio, uma revisão de valores, uma revisão de pensamento, de maneira de se comunicar e tal, para quando chegar aquela conjunção, ela poder dar um início a alguma coisa, vamos dizer, nova, diferente. Intelectual, mental. Intelectual, né? mental. Então, é uma forma de fazer uso do movimento planetário de forma construtiva na vida da pessoa, e não apenas previsional no sentido de chegar, ó, tá o aspecto aí, pô, essa situação. Então, a pessoa pode se programar e se planejar e se preparar para cada momento, para cada um desses pontos. Eu tenho mais perguntas para o próximo bloco, tá bem? Tá bom. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. O tema, o Encontro dos Deuses. Informações, 21 22 13 0972. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Maurício Bernes, estamos falando de astrologia, ciclos e tendências de previsão. Maurício, você utiliza somente os trânsitos planetários numa avaliação preditiva? Não, eu utilizo também as progressões. Progressões. Progressões secundárias, né, em alguns casos a revolução solar. Né? Tá. É dentro da necessidade de cada momento, mas essencialmente é progressão secundária e trânsitos. As pessoas têm uma dúvida, qual é a diferença que se tem de avaliar um trânsito planetário e uma progressão secundária? Olha, eu até vou dar um curso também no final do ano, num outro evento que tem, exatamente desse assunto. Desse assunto. Porque a melhor maneira de explicar isso é assim, imagina um barco no mar. Ok, As condições, já estou imaginando. As condições do barco é a progressão e a maré são os trânsitos. O capitão do barco é a pessoa, o livre-arbítrio dela, Tá. como é que ela vai se conduzir diante daquilo. Por exemplo, na prática, se a pessoa tem uma situação de aspecto de progressão, por exemplo, bom, Sol progredido bem com Júpiter, vamos dar um Ok. exemplo, né? Ou meio do céu com Júpiter, carreira, profissão, né? Mas os trânsitos estão difíceis. O que acontece? É um momento onde ela vai ter que usar a maior capacidade dela para vencer a adversidade. Mas ela tem, Mas ela tem porque e ela está vai... com Sol Júpiter, né? Exatamente, ela vai ser reconhecida. Por quê? Porque o barco está muito bom. Então, se a maré está ruim,
é a capacidade da pessoa de administrar aquilo ali, e ela tem um resultado e é reconhecida. Então essa ligação mesmo é que a maioria... as adversidades que os trânsitos podem trazer. Aliás, as adversidades que os trânsitos trazem nessa situação é para que ela mostre o potencial que ela tem. E ao contrário? Ao contrário, o barco está furado. Mesmo que a maré esteja boa, precisa fazer manutenção no barco. Autoconhecimento, terapia, transformações interiores. Porque, por exemplo, progressão ruim e trânsito bom, surge uma oportunidade de emprego. A pessoa vai lá e chega lá, o cara, o senhor fala inglês? Meu inglês está... Aí não pega o emprego. É como se não estivesse preparado. O trânsito deu a oportunidade, mas a progressão não pôde permitir que ele fosse atendido por aquela oportunidade. Nos momentos em que os dois estão favoráveis, progressão e trânsito? Eu vejo assim, é um momento de paz, de tranquilidade e harmonia, né? Mas em termos de acontecimentos da vida, às vezes não acontece muita coisa. Porque a pessoa parece que entra num processo de estar tudo tão bom que ela às vezes não se desafia na vida. Entendi. É interessante, eu chamo do efeito Titanic. Está tão bom que liga o piloto automático, né? Nem Deus derruba esse barco. Não precisou, só o icebergzinho derrubou. Entende? Então, às vezes, não é um grande momento. O grande momento é a progressão boa e o trânsito ruim. Entendi. Por incrível que pareça. Agora, até a quarta condição, aí a gente já conclui. Quando está os dois ruins, né? Bom, eu queria nem falar disso. Eu nem ia perguntar sobre esse tema, porque acho que era... Aí são momentos, vamos dizer assim, que as pessoas têm que viver. A gente tem hora que... Porque não mata ninguém, né? Geralmente eu falo, você não vai morrer por causa disso. Vai passar por uma fase muito difícil, mas depois que bom que mudam, né? As coisas mudam. Eu vejo assim, né? A gente acredita que planta, depois colhe, né? E às vezes não plantou direito e vai colher alguma coisa. E às vezes mesmo que plantou não está na fase de colher. E aí é o momento, tem que aguardar. Maurício, você sempre dá algumas palestras no final do ano sobre o movimento do Brasil, os acontecimentos futuros do Brasil. É focado em empresários? Olha, eu faço já há muito tempo mesas redondas, que eu chamo, né? Que eu avalio cenários, né? Para o Brasil, para a economia, com foco maior em economia. Um foco maior em economia. E basicamente não é para empresários, mas em geral pela temática, né? As pessoas que vão são pessoas ligadas nessa orientação. Por quê? Porque do ponto de vista coletivo, as pessoas são muito preocupadas nas coisas. Bom, quem vai ser eleito, quem vai não sei o quê. Sabe? Aí, de repente, parece que o eleito vai resolver o problema do mundo. Verdade. É uma arte do Brasil lá no alto do céu que acha que tem o salvador da pátria, né? E não é assim. Então, a avaliação que eu faço envolve os ciclos. Como eu falei, 82, agora terminou. Começa um novo ciclo. Novo ciclo. Entendeu? E agora os agentes, que são as pessoas, se não atenderem essa orientação, vamos chamar assim, eles são colocados para fora e entra outro. Essa é a história do Brasil todo. Então, nós vamos futuramente, no próximo programa, nós vamos falar sobre a astrologia empresarial. Mas assim, o que você vê no Brasil nesse segundo semestre de 19 e para 2020? Olha, na análise que eu fiz anterior, né, de julho de 2019 a julho de 2020, vamos dizer, é a concentração da conjunção de Saturno com Plutão. Então as coisas começariam e começaram a andar a partir de julho. Não está aquele debate de reforma da Previdência. Fiquem tranquilos, que é de julho para frente. Né? E agora começa então, porque Saturno com Plutão é uma profundas transformações. Sim. E essas profundas transformações começam a entrar em vigor a partir desse momento. Né? Aí você vai dizer, são boas. Eu não vou dizer que tudo é bom, porque tem um merecimento coletivo, tem tudo isso. Mas a transformação no ambiente da economia, né? Porque o Plutão no Brasil é da casa 2 e rege o meio do céu. Então a transformação na casa 2, assim, é no dinheiro. No dinheiro, que rege a área dos governantes. Né? Exatamente. E então a privatização, esse movimento, vamos dizer, ligado à economia mais liberal, ele é uma realidade para os próximos 36 anos. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Mas nós temos, no aspecto prático, para o leigo, nós teremos uma posição melhor. Melhor? Melhor. Nós teremos 2021, é um ano onde o Brasil vai estar numa condição... 21?
vamos dizer, até lá, né? Mas já melhorando desde já, mas uma condição muito melhor. Porque essa conjunção de Saturno-Plutão que inicia em janeiro, dia 12 de janeiro, já inicia dezembro, cheio de eclipses, né? O Stellium lá em Capricórnio, aí nós teremos 6 eclipses, na verdade, em 2020 serão 6 eclipses. E dia 12, aí nós temos a conjunção Júpiter-Saturno e tal. Esse Saturno-Plutão parece que faz a conjunção na casa 12 do Brasil, não é? É a reforma da Previdência. Previdência tem a ver também com a área da saúde, não? Tem a saúde, essa questão vamos dizer, da parte mais necessitada da sociedade, né? Entendi. Mas aí tem uma informação atrás disso, que é o ciclo de Júpiter com Plutão. Esse ciclo, ele rege efetivamente os grandes movimentos econômicos. Okay. Tanto que em 94 teve a conjunção Júpiter-Plutão, que foi o Plano Real, que naquela época resgatou a economia. Para os mais jovens isso é um fato histórico, né? Mas é uma realidade. Aí em 2007 terminou esse ciclo. Então é tão simbólico que no dia que foi a conjunção exata, o Congresso eliminou a CPMF, lembra da CPMF? Sim, lembro. Então deu aquele marco, e aí começou esse novo ciclo, que não foi tão virtuoso. Começou bem em 2007, 2008, aí começou a crise de 2008, todos aqueles fenômenos, e culminou no que nós estamos vivendo hoje. Entendi. Então, em 2020, também se inaugura um novo ciclo de Júpiter com Plutão. Então nós podemos dizer que 2020 para 2021, né? É isso aí. O marco é de crescimento. De crescimento. É uma renovação econômica. Muitíssimo obrigado, tá bem? Mas vamos voltar para falar de astrologia empresarial, tá bem? bom. Muito obrigado. Para vocês, uma ótima semana com os astros nos protegendo. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.